Ok, voltando ao estudo de Daniel 11. No capítulo 10, no início do capítulo, nós vimos que Daniel ele estava com o coração pesado e jejuando 3 semanas. Por quê? Ele estava preocupado com o futuro de seu povo, da Igreja de Deus. Ele fala que ele recebeu uma palavra que envolvia grande conflito. E essa palavra, essa visão, é a visão de Daniel 11. E no capítulo 10, verso 14, diz que o anjo Gabriel veio fazer Daniel entender o que há de acontecer ao povo de Daniel nos últimos dias. Então, Daniel 11 tem justamente este objetivo, de revelar para Daniel que, no final, a Igreja de Deus, o povo de Daniel, será triunfante. E no capítulo 11 a gente vê que, mais uma vez, aparentemente o inimigo está obtendo a vitória. Reino após reino se levanta e o povo de Deus sempre no meio dos conflitos e sempre aparentemente sendo derrubado. Mas no final dessa visão nós temos o povo de Deus triunfante. E é com esse objetivo que Deus traz a Daniel essa palavra de ânimo, de conforto, para que ele pudesse descansar em paz, sabendo que, embora não tenha essa aparência humanamente falando, mas sim, um dia a igreja será triunfante. Então no capítulo 11, versos 1 e 2, nós temos a história de Medo-Pérsia, o que Deus viu por bem revelar a Daniel acerca da Medo-Pérsia, dali em diante, ou seja, o rei depois de Ciro, da Pérsia, foi Cambises, Esmerdes, Dário, Istaspis e Xerxes, ou Assuero. E tinham outros reis antes da queda de Medo-Pérsia, mas esses foram os reis que foram mencionados aqui em Daniel 11. Aí no verso 3 nós temos Alexandre o Grande. No verso 4 fala sobre as 4 divisões. Verso 5 já fala o quê? Que 2 das 4 seriam as principais, as mais fortes. Sendo que dessas 2, Seleuco e Ptolomeu, o do norte seria mais forte do que o do sul. Seleuco mais forte do que Ptolomeu. E aí do verso 6 até o verso 14, nós vemos que essas 2 divisões do Império Grego, 2 generais de Alexandre, estariam em guerras por muito tempo. A partir do verso 15, nós vamos agora entrar na história do povo de Deus com Roma pagã. Vamos fazer uma recapitulação das profecias de Daniel de Roma pagã em relação ao povo de Deus. Vamos abrir, por exemplo, em Daniel capítulo 7, verso 7. Daniel 7:7. Roma pagã foi representado por que animal em Daniel 7? Qual animal? O animal terrível e espantoso que não tinha nome, né? Olha o que diz aqui. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olhamos agora para a frase pisava aos pés o que sobejava. Ou pisava aos pés o remanescente. Roma pagã. Essa expressão, o que sobejava ou remanescente, no livro de Sofonias, capítulo 2, verso 9, quem quiser acompanhar, diz assim: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e
poços de sal e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Muitas vezes na Bíblia, nas palavras dos profetas, o remanescente, ou o que sobejava, ou o restante, se refere ao povo de Deus. Muito provável que aqui em Daniel 7, verso 7, onde fala do quarto animal que pisava o que sobejava, se refere ao povo de Israel sendo pisado por Roma pagã. Daniel 8, verso 9, diz assim a respeito de Roma pagã. E de um deles, um dos quatro ventos, saiu um chifre muito pequeno. Nós já aprendemos que esse chifre pequeno representa Roma em duas fases. Primeiro, Roma pagã, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para onde? Terra Formosa. Essa expressão Terra Formosa em Daniel 8 é a mesma expressão de Daniel 11, 16 e Daniel 11, 41, Terra Gloriosa. Terra Formosa. Vamos abrir em Salmos 106, 24, para interpretar Terra Formosa ou Terra Gloriosa. Salmo 106, e versículo 24. Também desprezaram a terra... Qual é a próxima palavra? Aprazível. Está vendo essa palavra aprazível? A mesma, traduzida formosa ou gloriosa. E olhando o contexto, vocês vão descobrir que eles desprezaram a terra que manava leite e mel, que seria a terra habitada pelo povo de Deus. Abramos também em Zacarias 7, 14. Vou compartilhar agora só alguns textos. Tem muitos no Antigo Testamento que revela o que é a terra formosa. Zacarias 7,14. Assim os espalhei. Espalhou quem? O povo de Israel. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra, qual é a próxima palavra? Desejada. Está vendo essa palavra? Desejada, formosa, gloriosa. Qual foi a palavra em Salmo 106? Desejável, aprazível. Então nós temos todas essas palavras que são traduzidas para o português de uma só no hebraico. E aqui, logicamente, Zacarias está falando de qual terra? Terra da Palestina. Então, em Daniel 8, nós vemos Roma pagã entrando para destruir o povo de Deus. Daniel 11, 14, então, vamos voltar a Daniel 11, verso 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Esses violentos dentre o povo de Daniel se refere a Antíoco Epifânio. E o rei do norte virá e levantará baluartes, falando de Antíoco Epifânio, e tomará a cidade forte, falando de Jerusalém. E os braços do sul não poderão resistir, ou seja, o Egito não poderia auxiliar, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Agora, a partir do verso 16, estamos falando sobre Roma, Roma pagã. O que, pois, há de vir contra ele, Antíoco, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará onde? Na terra gloriosa. Roma pagã na terra gloriosa. Daniel 11, 16. E a terra gloriosa, outros textos para provar o que é a terra gloriosa. Ezequiel 20, verso 6. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar do Egito, se referindo ao Êxodo.
para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, ou a terra gloriosa. Ezequiel 20:15. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Está bem claro, né? Terra gloriosa, a terra de Palestina. Vamos ver Jeremias 3,19. Jeremias 3,19. Aqui Jeremias está profetizando acerca da vinda de Nabucodonosor à Palestina. Inclusive ele usa a expressão Rei do Norte, ou Reino do Norte, porque Babilônia vinha para a Palestina do Norte. Então aqui no livro de Jeremias, capítulo 3, fala do Rei do Norte entrando na Terra Gloriosa. Mas quem era o Rei do Norte nesse contexto? Babilônia literal e a Terra Gloriosa, Palestina literal. Diz assim no verso 19. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável ou gloriosa, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai e de mim não te desviarás. Muito bem. Em Apocalipse capítulo 12 nós vemos também as atividades de Roma pagã em relação ao povo de Deus. Apocalipse 12, verso 4, fala que o dragão se levantou contra a mulher. E o dragão em Apocalipse 12 representa Satanás, mas especificamente o poder através do qual Satanás trabalharia para destruir a mulher, que é a igreja, Roma pagã, se levantando contra a igreja. Ele perseguiu a mulher, já agora Roma papal, perseguindo a igreja. A mulher se escondeu no deserto. A serpente lançou água de sua boca atrás da mulher. Ou seja, ataques contra a igreja. Verso 17, o dragão irou-se contra a mulher. O dragão foi fazer guerra com o remanescente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Roma, quer seja na fase pagã ou papal, sempre foi um inimigo da causa de Deus. A partir do verso 31, nós temos uma transição de Roma pagã para Roma papal. E aqui no verso 31, a Bíblia diz, e braços serão colocados sobre ele. Eu queria comparar essa passagem a Daniel capítulo 8, falando do chifre pequeno. E no versículo 12, Daniel 8:12, falando do chifre pequeno. Roma, em sua fase papal, diz, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Esse exército de Daniel 8 é equivalente aos braços de Daniel 11:31. Diz, braços serão colocados sobre ele, falando de Roma, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aí nós temos a dica que nos revela que estamos falando do mesmo poder que o chifre pequeno de Daniel 8. Um ponto é que esse poder tira o contínuo, e também este poder estabelece a abominação desoladora. A única diferença é que em Daniel 8 usa a expressão exército
E aqui em Daniel 11, a expressão braços é usada, mas está se referindo à mesma coisa. Está se referindo ao poder do Estado, que começou a promover a causa de Roma papal. O primeiro poderoso braço erguido com suas forças armadas em exaltação do papado ascendente foi o de Constantino, no IV século, que manifestou-se em seu fervoroso defensor. O segundo braço que levantou-se para elevar o papado e ampará-lo em suas pretensões foi Zénon, imperador do Oriente, que destruiu os érulos opositores do papado. Outro braço que foi levantado para promover e exaltar o papado foi um general de um dos braços ou divisões do Império Romano, os francos, o general Clovis. No ano 496, iniciou seu período de promover o papado. Outro braço foi do imperador do Oriente, Justiniano. Ele não só declarou o Papa cabeça de todas as igrejas, como também, através de seus famosos caudilhos, limpou o caminho da ascensão papal dos estorvos, que eram os vândalos e os ostrogodos, apoiando o poder eclesiástico integralmente por suas armas. Igualmente, todos os bárbaros coroados que formaram a Europa moderna foram convertidos à fé católica e tornaram-se outros tanto poderosos braços que secundaram o papado com suas espadas e seus exércitos. Continuando, no verso 32 de Daniel 11 diz: e aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos entender o que quer dizer a expressão aos violadores da aliança, ele, o papado, com lisonjas perverterá. Os violadores do concertos, falando de homens poderosos que apoiaram o papado, imperadores. Ele, o papado, com lisonjas perverterá. Aqui estamos falando da contínua narrativa profética do poder do papado, como vimos nos 2 versículos anteriores. A primeira parte do texto trata da obra deste poder que se orgulha de representar um Deus santo e um santo Salvador. Aqueles poderosos homens do Império do Oriente, do Ocidente europeu, que cingiam reais coroas, que violaram o santo concerto e que erroneamente tinham elevado o papado acima de todo ser e poder humano, e mesmo acima de Deus, seriam por ele levados à perversão. É o que aconteceu. E agora, o que diremos do povo que conhece ao seu Deus, que se tornará forte e fará proezas? Aqui nós estamos falando de grupos que se opuseram ao papado durante esse período de exaltação, como, por exemplo, o fiel povo de Deus, os valdenses na Itália, albigenses e huguenotes na França, que durante séculos se opuseram à apostasia. Em meio aos vencimentos do Santo Concerto, havia um pequeno grupo que, conhecendo seu Deus e as honras que a ele somente são devidas, procurou servi-lo com zelo fiel, embora não fosse fácil fazê-lo naquela época de negra apostasia. Naqueles séculos escuros de tirania papal, conservavam eles a religião pura e viva e executavam atos de verdadeira abnegação
e heroísmo religioso em defesa das instituições do céu na terra. Eram sinceros cristãos que conservavam a luz apostólica em meio às trevas espalhadas por aquele poder que pretendia ser o oráculo do céu na terra. Como eu já disse, entre aqueles heróis da fé e de lealdade a Deus, ocupavam um lugar preeminente os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Fizeram realmente proezas aqueles cristãos fiéis. Difundiam por toda a parte da Europa, ainda que com risco de morte, partes sagradas das Escrituras e anunciavam de viva voz o Evangelho em sua simplicidade e singeleza. João Wycliffe e seus seguidores, os irmãos da Boêmia e Morávia, bem como os já citados acima, fizeram proezas pelo poder de Deus, fazendo brilhar em meio à escuridão de séculos a luz proibida e relegada pela apostasia de Roma. O verso 33 de Daniel 11 diz: "E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias." O que quer dizer isso? Obviamente não foi fácil ensinar o evangelho puro, renunciado pelo cristianismo apóstata da Idade Média e perseguidor do povo de Deus. Os vigias do papado enchiam a Europa para silenciar a qualquer que ousasse fazer brilhar a luz da verdadeira salvação. Se anunciada, descobriria a apostasia, pelo que devia ser mantida debaixo do alqueire, eram mortos os fiéis. Convinha, pois, que a luz se conservasse invisível, para que as falsas graças concedidas a preço de ouro não fossem descobertas como crassas especulações diante das massas conservadas e conduzidas nas mais profundas ignorâncias do sagrado, por indivíduos de antemão bem preparados e treinados para tão repelente ofício diabolesco. Eu queria comparar o verso 33 de Daniel 11 com Apocalipse capítulo 13, falando da primeira besta, que sabemos que é o papado, que diz no verso 10, "Se alguém leva em cativeiro irá." Nós vimos aqui em Daniel 11:33 que o poder papado leva os entendidos ao cativeiro. Apocalipse 13:10 continua dizendo: "Se alguém matar a espada, necessário é que a espada será morto." Também nós vemos aqui que estes entendidos cairiam pela espada nas mãos do papado. Então nós temos um texto paralelo em Apocalipse 13, falando da primeira besta, que sabemos que é o papado, ao de Daniel 11:33, falando de como os entendidos seriam perseguidos pelo rei do norte, Roma em sua fase papal. "E caindo eles, esses mártires, serão ajudados com pequeno socorro." Verso 34. "Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas." O que quer dizer isso? Foi a reforma protestante que proporcionou ao perseguidor do povo de Deus o auxílio aqui predito. Martinho Lutero e seus muitos colaboradores viram coroados de pleno êxito nos seus grandes esforços em difundir a luz renunciada pelo papado. Por um supremo esforço, escuros naqueles dias da Idade Média, puseram as massas a par das verdades gloriosas do Evangelho, do verdadeiro caminho que leva o pecador a Cristo e a Deus, revelando os erros da igreja apóstata e convidando-os a sair dela. Alertados pelos destemidos arautos da luz, os estados alemães abraçaram a causa de Martinho Lutero, renunciando os erros especulativos que até ali haviam sido impostos por dinheiro e como verdades do céu. Naqueles mesmos estados alemães,
Uma vez conhecedores da maravilhosa luz iniciada por Lutero e seus seguidores, protegeram os reformadores e refriaram as perseguições da Igreja Papal contra os fiéis de Deus que tão somente queriam viver segundo o claro e glorioso Evangelho de Cristo, segundo os ditames de sua consciência, bem como difundi-lo, o Evangelho de Cristo, em sua força, beleza e glória, por entre as compactas trevas que enchiam a Europa procedentes de Roma. Então isso explica o que quer dizer Daniel quando diz que alguns serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Verso 35 diz: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao dia ou tempo do fim, porque será ainda para o tempo determinado. O tempo do fim aqui, se nós compararmos com outras expressões em Daniel 12, também Daniel 7, se refere ao período a partir de 1798. Quer dizer que a supremacia papal e o período de perseguição do povo de Deus se estenderia até o ano 1798. Verso 36, e este rei, o rei do norte, se referindo a Roma papal, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Aqui nós temos uma precisa descrição das atividades de Roma papal durante a Idade Média. Você pode comparar, por exemplo, Daniel capítulo 11, 36 com 2 de Tessalonicenses e a descrição de Paulo do Anticristo, verso 37, falando que não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Isso provavelmente é uma inferência ou uma descrição do celibato que foi imposto pelo papado durante a Idade Média aos seus sacerdotes e monges. Ele honrará um Deus das forças, ou seja, o papado usou o poder da força e não da persuasão em sua tentativa de evangelizar por Cristo. Mas a verdade é que o que nos interessa mais são os versos 40 a 45, porque a partir do verso 40 nós vamos entrar na descrição dos eventos que ocorreriam a partir do ano 1798, ou seja, o tempo do fim. Nós temos muitos bons comentários acerca do poder papal durante a Idade Média no livro Grande Conflito. Em Apocalipse, os detalhes acerca de suas atividades durante esse período são ampliados. Mas é em Daniel capítulo 11, verso 40, que nós temos interessantes detalhes acerca das atividades do poder papal nos últimos dias em relação ao povo de Deus. No verso 40, por exemplo, e no tempo do fim, o rei do sul. Já faz tempo que nós vemos mencionado em Daniel 11 o rei do sul. No início do capítulo, o rei do sul se referia à área geográfica abrangida
pela nação egípcia, que foi ocupada por Ptolomeu, depois da morte de Alexandre o Grande. Mas então o rei do sul, em Daniel 11, representa o Egito, e o rei do norte, Babilônia. Só que a partir do verso 31, nós não estamos falando mais sobre Babilônia literal e nem sobre o Egito literal, mas esses poderes agora tomam forma de poderes espirituais. Então, se nós compararmos o rei do sul, que se refere ao Egito, com Apocalipse capítulo 11, onde nós temos o Egito espiritual, nós descobriremos que aqui nós estamos falando de um poder ateu, um poder ateísta, que atuaria nos últimos dias. Quando a gente fala do rei do sul, nós vemos em Gênesis 12, versos 9 e 10, que o sul ficava de Israel na terra do Egito. Gênesis 12, versos 9 e 10. Apocalipse 11, 8 nos fala do Egito espiritual nos últimos dias. E a gente vê que no Antigo Testamento o Egito tinha a característica de um poder ateu. Êxodo capítulo 5, verso 2. Faraó disse: quem é Deus para que eu o reconheça? Rei do norte, quando nós falamos de rei do norte no Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias 1, 13 a 15, Jeremias 4, 6, Jeremias 6, 1, Jeremias 25, 9, 26, estamos falando de Babilônia. Mas em Apocalipse 17, 5, nós sabemos que não estamos falando de Babilônia literal nos últimos dias, mas sim a Babilônia espiritual. E no fim do tempo, ou seja, em 1798, o rei do sul, o Egito espiritual, um poder ateu, nós temos o cumprimento disso na França e a Revolução Francesa, lutará com ele, o rei do norte, ou seja, o papado. Nós temos o cumprimento disso no dia 15 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier levou o Papa cativo. Aquele que levou em cativeiro foi levado cativo. E aí diz que o rei do norte, no verso 40, se levantará contra ele com carros, com cavalheiros e com muitos navios. O que quer dizer tudo isso? Carros, cavalheiros, navios. Eu vou dar vários versos: Jeremias 25, 32, 1 de Reis 21, Ezequiel 38, 4, Isaías 31, 1, Salmo 107, 23 e até Apocalipse 18, 17 se referem a instrumentos de guerra. Então nós estamos falando de elementos que são usados para combater em guerra. Então nós vemos que haveria um conflito entre o rei do sul, que representa um poder ateu, contra o papado, e o papado se reergueria logo e batalharia com carros, cavaleiros e com muitos navios. Ou seja, o papado novamente teria braços, um poder do Estado para lhe ajudar a se reerguer. E nós estamos vendo o cumprimento disso em nossos dias. No verso 41 diz: e entrará na terra gloriosa, e muitos, e a palavra países é adicionado, está em itálico, inclusive em sua Bíblia, muitos cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Terra gloriosa, no Antigo Testamento, representava o povo de Deus, a área geográfica onde a Igreja de Deus estava localizada. Jeremias 3,17, 1 de Pedro 2,9, Apocalipse 11,2, alguns versículos que nos ajudam a identificar a terra gloriosa como a Igreja de Deus nos últimos dias. Em Jeremias 3,17, se referindo à terra gloriosa, está falando da terra de Israel. Só que
na dispensação cristã, segundo 1 Pedro 2,9, a nação de Deus não é mais uma nação literal, mas é uma igreja. Inclusive, Apocalipse 11:2, falando da cidade santa, falando de Jerusalém, que seria a terra gloriosa do Antigo Testamento, mas em Apocalipse 11:2, falando que a cidade santa seria pisada por terra, está se referindo à igreja de Deus, que foi perseguida durante a Idade Média. Então, terra gloriosa tem tudo a ver com a igreja, e não uma localização geográfica no Oriente Médio. Então, Daniel 11:41 está falando que o rei do norte, o papado, Babilônia espiritual, entraria dentro da terra gloriosa. Isso causaria uma sacudidura, pois diz que muitos cairão. E o resultado é que da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os filhos de Amon. Agora, antes de falar sobre Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, eu gostaria de falar um pouco acerca da entrada do rei do norte dentro da terra gloriosa. Nós precisamos entender que os mais dedicados esforços de Satanás nesses últimos dias são contra a Igreja de Deus. É a Igreja de Deus que representa uma maior ameaça para ele nessa terra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, diz: os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças e prisão e morte. Testemunhos para ministros, nas páginas 472 a 476, nos traz uma interessante visão que a irmã White teve, que nos revela o objetivo de Satanás em tentar destruir a Igreja de Deus. Eu vou ler. Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem suas ciladas, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Continua. Diz o grande enganador, e aqui a irmã White, em visão, viu Satanás em consulta com os seus anjos e ela o cita. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado. Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Levamos a Igreja Romana a infligir prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir aos seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com esse braço direito de nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à nossa autoridade. Então nós percebemos aqui que Satanás reconheceu o poder papal como braço direito de sua força, através do qual ele colocou as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com seus interesses. E agora ele pretende usar esse mesmo poder para derrotar aquele povo que representa uma ameaça para ele na terra. Continuo lendo de Testemunhos para Ministros. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, ou seja, a lei dominical, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e engodá-los. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos.
Enquanto não for dado grande golpe decisivo, falando da lei dominical, devem nossos esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Isso Satanás falando acerca dos adventistas do sétimo dia. Como que temos visto isso se cumprir? O ecumenismo dentro da igreja. Olha, Cristo não procurou nem por um instante trocar a paz por uma traição aos sagrados legados. Não podia haver a paz à custa de princípios. Então, diz Ellen White, que os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade, jamais ceder um jota dos princípios pelo favor do mundo, que se mantenham firmes à paz de Cristo. Grande Conflito, página 45. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e até mesmo guerras. Grande Conflito, página 508. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante se transvia o Israel moderno. Então, através do movimento ecumênico, a nova teologia, novas traduções corruptas da Bíblia, um sistema falso de educação e estilo de adoração, de celebração introduzida pelo papado dentro das igrejas protestantes, que hoje também infiltrou a nossa própria igreja, nós vemos o cumprimento da profecia de Daniel 11:41, que diz que o rei do norte, Babilônia espiritual, o papado, entraria na terra gloriosa. Agora, falando de Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, sabemos que Edom representa os descendentes de Esaú e Moabe, os filhos de Amon, descendentes de Ló. Em outras palavras, são nações que eram, de certa forma, primos de Israel. Vieram da mesma descendência. Quer dizer que Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, espiritual, nos últimos dias, poderiam representar aqueles que são primos de Israel espiritual, aqueles que vieram das mesmas raízes protestantes, ou seja, representa as igrejas caídas de Babilônia. Diz que eles escaparão das mãos do rei do norte, o papado, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. No verso 42 diz que estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. No verso 41 nós vemos os movimentos religiosos do papado nos últimos dias. Aqui nos versos 42 e 43, movimentos políticos, armando as circunstâncias para o conflito final, a última batalha, a batalha de Armagedon, entre o bem e o mal. Ele estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito, até mesmo países ateus, não escapariam sua influência. Verso 43, e apoder-se-á dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Ou seja, o papado dominaria as finanças, a economia, seria poderosa nos Estados Unidos quanto a prata e ouro. E os líbios e os etíopes os seguirão. Líbios e etíopes, representando rico e pobre nos últimos dias. Verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Aqui nós temos uma referência ao alto clamor. Quando o povo de Deus receber uma porção dobrada do Espírito Santo e começar a proclamar a terceira mensagem angélica,
sob o poder da chuva serôdia, o rei do norte, Babilônia espiritual, papado, se espantará e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ou seja, sua última tentativa de extirpar o povo de Deus. Verso 45. Armará as tendas do seu palácio entre o mar, representando os povos, e o monte santo e glorioso, o povo fiel de Deus. A lei dominical dividirá o mundo em dois grupos: o mar, os povos, e a igreja verdadeira, os fiéis, o monte santo e glorioso, que no Antigo Testamento representava Jerusalém, mas nos últimos dias representará os fiéis de Deus. Mas chegará ao seu fim, falando do papado, e não haverá quem o socorra. Em outras palavras, no final, Deus e seu povo triunfarão. E naquele tempo em que o papado chegará ao seu fim, ou seja, quando as pragas começarem a serem derramadas, se levantará Miguel. Isso se refere ao fechamento da porta da graça. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, se referindo ao tempo de angústia de Jacó, o período em que as pragas estão sendo derramadas, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nós temos uma referência às ressurreições especiais, tanto de justos, aqueles que morreram sob a terceira mensagem angélica, e também aqueles que crucificaram a Cristo ressuscitarão antes de sua volta para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, falando dos que receberão a chuva serôdia, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, para recapitular, eventos finais, de acordo com Daniel 11, 40 a 45 e Daniel 12, 1 e 2, onde a profecia se encerra. Tempo do fim, 1798, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte. Aqui se refere à ferida mortal, quando a França e o general Berthier leva o Papa cativo. Depois o rei do norte vem com carros e com cavaleiros, se referindo aos Estados Unidos, que ajudaria o papado a promover seus fins políticos. O rei do norte entrará na terra gloriosa, ataque da Igreja Católica contra a Igreja Adventista do sétimo dia. Rumores do Oriente, o alto clamor o espantarão. Isso acontece antes do estabelecimento da lei dominical, que é a última tentativa de Satanás de extirpar o povo de Deus através do braço direito de sua força, que é o papado. Logo vem o fechamento da porta da graça, quando Miguel se levanta e o tempo de angústia qual nunca houve inicia e perdura até a volta de Cristo.